Guerra e amor. Nós vamos meditar nessa noite nesse trecho, então, conforme eu disse, Efésios capítulo 6, do verso 17 até o verso 24, tá bom? E nesse trecho, o apóstolo Paulo está fechando a carta de Efésios. Vamos dar prosseguimento a respeito da temática de batalha espiritual. Vamos fechar isso hoje e também vamos fazer o fechamento da carta. Meu desejo é que o seu coração seja fortalecido como o meu por esse trecho. Queridos, vamos ler o trecho? Aqui diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo. Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Eu o estou enviando com esse objetivo, para que saibais da nossa situação e para que ele vos conforte o coração. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor que não se abala. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor, que por meio do Teu Espírito os nossos olhos espirituais sejam abertos, nosso coração seja quebrantado e o Senhor transforme o nosso coração e mente em Cristo Jesus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no domingo passado orientações importantes para essa batalha espiritual, só relembrando duas que nós vimos. Lute com a força do Senhor. Nós vimos que é importante se fortalecer no Senhor para essa batalha espiritual. E vimos uma outra orientação que diz respeito a permanecer firme, que é permaneça firme com a armadura do Senhor. Vimos que a armadura é Jesus Cristo. Essa noite nós vamos continuar a ver isso. Vamos continuar a pensar sobre a batalha espiritual. Essa batalha, ou essa grande guerra, composta de várias batalhas diárias, ela não começou hoje. Na verdade, ela começou no Éden. Ela começou com a própria serpente tentando os nossos pais, Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos que a serpente, no caso o diabo, Satanás, o nosso oponente de Deus, ele se infiltrou lá e tentou os nossos pais. E, num primeiro momento, ele venceu essa batalha. Mas, como nós sabemos, a guerra não é definida apenas por uma batalha. Existem batalhas decisivas. E na cruz, conforme está lá em Gênesis 3, capítulo 15, o descendente da mulher pisou na cabeça da serpente e venceu o diabo. Satanás já está, de certa forma, derrotado. Apesar de ainda estar agindo nesse mundo, ele já está derrotado porque Cristo, na cruz, venceu as trevas. Mas essa batalha foi uma batalha que não culminou ainda no fim da guerra. Foi uma batalha decisiva que virou os rumos dessa guerra, mas a guerra ainda existe. E hoje, a estratégia do nosso inimigo, que não pode mais vencer essa guerra, mas que pode causar dano, a estratégia dele é destruir o máximo de vidas que ele puder. Isso inclui a minha vida, a vida da minha família, a sua vida e a vida da sua família, e por conseguinte toda a igreja. A estratégia de Satanás é destruir o máximo de vidas que ele puder. E com certeza você está na lista dele. Vimos isso domingo passado, e como é importante pensar sobre a realidade da batalha espiritual. Essa guerra, meus irmãos, só vai terminar lá em Apocalipse, capítulo 20. Quando o que no Éden era uma serpente, nós vemos que no desenvolvimento da história se transformou num dragão. Uma cobra bem grande, uma serpente bem poderosa. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma serpente grande, um dragão, nós vemos que Deus vencerá a batalha final. E de fato ele irá para onde precisa ir, que é o lago de enxofre, né, e de fogo. Mas ainda estamos no meio disso. Essa batalha ainda está sendo travada dia a dia e a guerra está acontecendo.
Então essa guerra não começou hoje, ela começou lá no começo da criação, enfim, e isso vai culminar na volta de Cristo. Nossa esperança é aguardar a vitória definitiva. Enquanto isso, estamos aqui nesse contexto de batalha espiritual. Tem um livro interessante de um autor famoso da literatura chamado Lev Tolstói, chamado Guerra e Paz. Um pouco parecido com o título dessa mensagem, né? Que é Guerra e Amor. Mas me fez pensar, uma das grandes tristezas que nós temos no Brasil não é só a pobreza espiritual, é a pobreza também de conhecimento. Infelizmente, as pessoas responsáveis por formar o nosso povo escravizam o nosso povo por meio da ignorância. E a coisa é tão triste que no Brasil ser ignorante é virtude. Isso é muito triste. Eu espero que algum dia você tenha a alegria de gostar de ler, de aprender, de conhecer, amar isso mesmo, porque a educação não salva, mas ela eleva o ser humano, sem sombra de dúvidas, melhora muito. E nesse livro interessante, uma obra clássica da literatura, ele, por meio de 1.200 páginas, livro grande, ficou um dos clássicos aí da literatura mundial, ele vai discutir a respeito de uma série de coisas que está acontecendo na Rússia de seu tempo, referente ao período de Napoleão Bonaparte. Ele vai falar a respeito das guerras que aconteciam ali, e ele vai tentar imaginar, por meio da sua literatura, por que todas aquelas coisas estavam acontecendo. E é interessante a percepção dele. Então, ele entende no livro Guerra e Paz que as tragédias e grandes eventos do mundo não acontecem apenas por homens poderosos ou eventos da história, mas também tem a participação de indivíduos. Porque cada um de nós compõe decisões e situações importantes que vão afetar a vida de outras pessoas. Então a minha vida e a sua vida importa. Mas de maneira interessante, ele tem uma percepção que existe coisas que nós não vemos, mas que parecem definir o rumo da história. E nessa obra ele trata disso. É interessante perceber essa percepção dele, entendeu? Essa sensibilidade dele de tentar entender por que as coisas são como são. De certa forma ele está desconfiando que existe eventos, situações e seres que agem na realidade, mudando a história, que muitas das vezes nós não percebemos, mas que estão lá. Para mim, ele está começando a ter uma certa sensibilidade espiritual de entender que existe um mundo espiritual e que existem realidades espirituais que afetam este mundo. E de certa forma isso faz coro com a Bíblia. Nós sabemos que o que acontece no mundo espiritual traz reflexos para o mundo material. Você veja que até a literatura traz um pouco desse sentido, dessa percepção. Até uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo tem a percepção de que existem realidades fora do dia a dia. É interessante porque a leitura, isso vai nos fazer um pouco mais sensíveis para a realidade. Quanto mais a gente busca crescer como pessoa, mais alarga a nossa percepção da realidade. Por isso que a ignorância, ela nos faz ter uma visão estreita da vida, muito simplista. Com isso eu quero encorajar você a sempre crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Busque realmente lapidar. E interessante, eu me lembrei desse livro, Guerra e Paz, de Tolstói, e eu fiquei pensando, puxa, é verdade. Existem situações, circunstâncias que agem fora das cortinas e que, de certa forma, interagem com a realidade a ponto de permitir que as coisas sejam assim. Quando você vê notícias a respeito de situações envolvendo política, economia, enfim, sociedade, coisas assim, não fica achando que são só pessoas que estão por trás disso. Há uma realidade espiritual. Para quem deseja pensar sobre isso, há recentemente um filme bem intrigante que gerou polêmica, e eu acho que deve estar para sair no cinema se não saiu, que fala a respeito da realidade dos demônios. É uma produtora americana cristã que fez esse filme, e esse filme se tornou uma polêmica tremenda, porque fala a respeito da realidade dos demônios. E foi bem feito o filme, então parece que vale a pena. Eu não vi ainda, mas é um filme que já está criando aí burburinho. Chama Nefários. Nefários. Se você quiser ficar atento, você que gosta de filme, Nefários, tá bom? Se você quiser me dar um oi, eu tento achar lá o nome, aí você procura. Esse filme fala a respeito dessa realidade espiritual e trazendo a respeito, eu estou trazendo isso porque diz respeito ao que nós falamos no último domingo,
para fazer você pensar sobre essa realidade. E dentro disso, esse texto tem um foco similar. Ele tem um foco similar. Olha o que diz aí, foco do texto. Revistemo-nos da armadura espiritual em Jesus Cristo. Que ele é a nossa armadura. Perseveremos em oração no Espírito. E permaneçamos em graça e paz no amor de Deus. Então, 3 verbos aí que vão te direcionar em relação ao que você deve fazer a partir desse texto para perseverar nessa batalha espiritual. Revista, persevere, permaneça. Revistemo-nos da armadura espiritual em Jesus Cristo, perseveremos em oração no Espírito e permaneçamos em graça e paz no amor de Deus. Vamos continuar vendo então orientações para lutar essa guerra espiritual? Vamos ver 2 essa noite. Ataque com as armas do Senhor, que é a que eu disse que nós veríamos hoje. E uma última, atente na importância da amorosa comunhão em unidade e graça. Um pouco grande, mas nós vamos destrinchar isso, tá bom? Vamos ver então, portanto, 2 orientações para perseverar nessa batalha espiritual. A primeira, ataque com as armas do Senhor, verso 17 ao 20. Eu fiz a leitura, mas aqui nós podemos ver o que? A armadura de Deus, a última parte dela, a espada do Espírito e a oração no Espírito. Nós vemos no verso 17, palavra em oração. Palavra em oração, porque aí diz, no verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. Então, nós precisamos usar essa arma de ataque, a espada, orando. A oração e a palavra trabalham juntas. Isso está presente. O uso da espada, ela deve acontecer em oração. Não é só citar versículo bíblico, ou ler versículo bíblico, ou pregar versículo bíblico. Tem todo um processo em que a oração está envolvida nisso. Irmãos, não se trata de saber o que a palavra de Deus diz. Qualquer pessoa alfabetizada consegue fazer isso. O que a palavra de Deus traz para a gente não é só conteúdo. É uma mensagem espiritual. E aqui não estou sendo místico, não. É a realidade mesmo. A pessoa pode ler a Bíblia toda e não crer nela. Inclusive, já conheci pessoas que tinham excelente instrução, conheciam a Bíblia toda, tinham várias versões em seus escritórios e não criam nela. Então não se trata apenas de saber a Bíblia. Se trata de saber e crer. E aí, nós vemos que envolve a realidade do mundo espiritual. O Espírito Santo de Deus trabalha em nossos corações, nos convencendo da verdade da palavra. E nós vemos que essa oração, ela deve ser constante, porque Paulo faz isso. Paulo faz isso. Ele está constantemente orando. Olha o que ele diz no capítulo 1, no verso 16. Efésios mesmo. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Nesse trecho que nós vamos expor aqui, você vê que ele pede oração para que ele tenha a oportunidade de pregar o evangelho, para que Deus abra portas. Mas ele mesmo nunca se cansa de orar, por ele e por outros. Então, pregação sempre vem acompanhado de oração, nunca fora disso. Não se trata de convencer a pessoa com os nossos argumentos, se trata de pregar fielmente a palavra de Deus e confiar na ação de Deus para transformar corações. Então, se você é fraco em oração, possivelmente você vai ter muita dificuldade de ver frutos do evangelho na vida das pessoas que você prega. Precisa ter uma vida intencional de oração. E nesse sentido, eu gostaria de trazer ao seu conhecimento esse texto de Isaías, capítulo 26, verso 16. Olha o que diz aí. Senhor, na angústia te buscaram. Quando a tua correção os atingiu, derramaram-se
em oração. Aqui nós vemos que a palavra do Senhor produziu no coração deles o desejo de oração. A oração ela acontece antes da pregação e ela acontece também como resposta depois. A oração está presente em todo o processo. Eu e você devemos usar a espada do Espírito. Então nós vimos que a armadura é Jesus Cristo. Nós temos que nos revestir de Cristo. E a nossa estratégia, em grande parte, ela é defensiva. Você se reveste de Cristo e persevera nele, pelo poder dele, confiando nele. E ele te protegerá. Ele será o seu escudo. Ele será a sua torre alta, sua rocha. Ele é a nossa fortaleza inexpugnável. Jesus Cristo é a nossa defesa. Mas nós também temos de atacar, porque não basta só levar paulada, tem que atacar também. E na hora de atacar, não é brigando, não é batendo boca, não é colocando textão em rede social, não é mandando áudio desaforado, né? Ou ficando com raiva. É pregando a palavra. Nós somos um povo que ataca pela palavra, com a palavra, mas a palavra é de Cristo, não a nós. Nós atacamos com a palavra. A pessoa te xingou, a pessoa mentiu sobre você, a pessoa te atacou, ela pisou no calo onde dói. Você não xinga, você prega a palavra. É assim que funciona. O inimigo usa muitas armas ardilosas, terríveis, mas nós usamos as armas do Senhor. E as armas do Senhor incluem a espada do Espírito. É com a palavra que nós atacamos, não com a nossa língua ferina. Palavra. Isso em oração. O texto nos deixa isso muito claro. E aí nós temos aí no verso 18 algo interessante, que eu já comentei algumas vezes, mas vou reforçar. Se você nunca ouviu, você vai ouvir hoje. Aqui diz que nós temos que usar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E guarde bem aqui, só um parênteses, Espírito, com E maiúsculo, tá? Mas é dito que nós temos que usar a espada do Espírito com toda oração e súplica. Algumas versões, como a NVI e a NVT, trazem orem no Espírito. A século XXI não coloca assim, coloca com toda oração e súplica. O que é orar no Espírito? Já se perguntou isso? O que é orar no Espírito? Quem diz orem no Espírito? Geralmente, no contexto evangélico, é dito que orar no Espírito é orar em línguas. Orar de maneira espiritual. Mas o texto aí não fala nada de orar em línguas. E é estranho a gente pensar o que seria orar espiritualmente. Orar espiritualmente é levantar as duas mãos quando a gente ora. Você pode levantar a mão, não tem nenhum problema, não é pecado fazer isso. Mas é isso. Orar no Espírito é orar alto. Já viu isso? Tem pessoas que, quando você vai orar com elas podem orar alto também, não tem nenhum problema, contanto que não esteja sendo desagradável nem desrespeitoso, sem problema. Quer orar alto, pode orar. Não acho assim que tenha tanta necessidade, mas enfim, se a pessoa deseja fazer isso, pode fazer, com bom senso, enfim. É que geralmente o que falta é bom senso, mas com bom senso não tem problema. Tem pessoas que acham que orar no Espírito é orar alto, falar alto. Fora outras coisas bizarras, como determinar, decretar, pisar na cabeça do inimigo e coisas assim, que isso daí não precisa nem dizer que é errado. A Bíblia não diz que é pra gente orar assim. Essas são interpretações equivocadas. Eu creio que o que muitas das vezes nos complica aqui, e aí a século XXI vai falar orando em todo o tempo no Espírito, é entender esse no. As nossas traduções colocaram essa preposição no. Mas poderia também ser traduzido como com. Então não estou fazendo a correção da Bíblia, tá bom? É uma possibilidade de traduzir como no, não tem problema. Pode ser no Espírito. Mas a dificuldade é entender o que quer dizer no Espírito. No é que eu estou no Espírito, é uma realidade espiritual. O que é isso? Entendeu? É difícil. Se eu falo assim, você vai orar na igreja, fica fácil para você. Eu vou lá na igreja e vou orar lá. Ok? Você vai orar na sua cama.
Beleza, você entendeu? No seu quarto. Você entendeu? Geralmente o sentido locativo, né? De localidade. Dá para usar a preposição nesse sentido locativo, localidade. Mas no espírito, aonde que fica o espírito? Primeiro que ser espiritual não tem localização, porque não tem materialidade. Então seria talvez aspecto ou circunstância. Mas como é que é essa circunstância? Porque não tem muita descrição disso na Bíblia. Então a gente fica numa situação difícil, né? Como é que é isso? O que isso quer dizer? Então eu creio que o no aqui nos atrapalha. Que é ambíguo, né? Pode ser que os tradutores, na verdade, não quiseram fazer uma decisão por ser difícil mesmo e deixar assim. Mas não acho que isso ajuda a gente. Por isso que eu quero propor que nós mudemos o no para com. Pelo menos na leitura para te ajudar. E aí eu vou embasar essa leitura. Então eu ficaria orando em todo o tempo com o Espírito. Mas como é que eu oro com o Espírito? Você ora com o Espírito a partir da percepção clara de que o Espírito Santo, ele tem um ministério de intercessão. Ele intercede por nós. E na medida que ele intercede por mim e por você, eu e você nos unimos a ele. Vamos ver alguns textos que vão nos ajudar nisso? Acompanhe comigo. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: do mesmo modo, o Espírito maiúsculo, Espírito Santo, nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Muitas das vezes nós temos limitações. Mas, olha aí agora comigo. O próprio Espírito intercede por nós. Olha que interessante. Então o Espírito Santo de Deus, ele intercede por mim e por você. Quando você está dormindo, quando você está trabalhando, quando você está na igreja, quando você está lá fazendo a faxina, ou está dirigindo, atendendo uma ligação, seja o que for, colocando a criança para dormir, o Espírito Santo ora por você, ora por mim, ora por todos nós. Até quando a gente está fazendo birra e é rebelde, o Espírito Santo também está orando por nós. Ele não deixa de orar, ele intercede por mim e por você. Olha que legal. E ele vai dizer, com gemidos que não se expressam com palavras. Essa expressão toda é uma dificuldade, não vou entrar nessa temática, mas a melhor maneira de entendermos isso aqui é a comunicação entre o Espírito, o Pai e o Filho. Então, gemidos inexprimíveis é uma maneira de dizer a comunicação que acontece entre as pessoas da Trindade e que são difíceis de nós entendermos. Isso quer dizer gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. De novo, ele intercede pelos santos. Quem é ele aí? O Espírito Santo. Segundo a vontade de Deus. Então ele ora segundo a própria vontade dele. Então ele nunca erra, né? Olha que beleza. Eu e você erramos, ele não. Então nós vemos aqui um ministério de intercessão. O Espírito Santo ora por nós. E uma outra referência está lá em Judas, capítulo 1, verso 20. Que diz: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Novamente essa expressão, no Espírito, que aqui eu quero sugerir novamente com o Espírito. Então, é dito para nós, voltando agora para Efésios, que nós devemos orar com o Espírito, constantemente com Ele. Ele intercede por nós, temos que orar com Ele. Quando você não ora, Ele ora por você. E quando você ora com Ele. Você ora com Ele, por meio dele, através dele, né? Ele faz todo o processo de nos conduzir e de nos acompanhar numa vida de oração. Por isso que quanto mais nós os enchemos do Espírito Santo de Deus, mais nós somos conduzidos a uma vida intencional de oração. E quanto mais vazios do Espírito Santo de Deus nós estamos, mais resistência nós temos a ser parceiros do Espírito Santo nessa vida de oração. Interessante pensar sobre isso. Como é que tem sido a sua vida? Está cheio do Espírito? Então eu imagino que você está perseverando em oração. Se você não está cheio do Espírito, você deve estar tendo dificuldade para orar. Porque quanto mais nós temos a presença do Espírito Santo de Deus agindo de maneira influente em nossas vidas, mas nós crescemos e perseveramos na vida de oração. E agora pensando a respeito de influências.
que eu falei domingo passado? Que os demônios não possuem a nós, crentes. Isso é impossível. Mas eles têm algum tipo de influência, em algum grau. E nós temos que vigiar. Agora, veja bem, nós podemos estar sobre a influência do inimigo, ou nós podemos estar sobre a influência e direcionamento do Espírito Santo. Nós somos possuídos pelo Espírito Santo. Isso é verdade. Os demônios não nos possuem, o Espírito Santo sim. Contudo, em questão de influência, já começa a ser diferente, porque nós podemos entristecer o Espírito Santo. Apesar de sermos possuídos por ele, nós podemos entristecê-lo. Nós podemos fugir da presença, da influência dele no dia a dia. E começar a ceder às influências dos inimigos de Deus. O que temos que fazer? Resistir ao diabo e seus anjos e se encher do Espírito Santo de Deus. Isso nos levará a uma vida de constante oração, de caminhada com o Espírito Santo, de crescimento em oração. Isso, inclusive, vai nos ajudar a entender a questão do vigiando com toda a perseverança. Porque com toda oração e súplica, nós vigiamos. Nós nos guardamos do pecado. Nós fugimos de uma conduta que entristece a Deus. Vivemos uma vida que alegra ao Senhor. Então, oração, vigiar, perseverar, está tudo junto. Não tem jeito, irmãos. Ou nós estamos debaixo da influência dos inimigos de Deus, ou nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. É um dos dois. Esse texto nos desvela essa realidade. E essa oração, meus irmãos, é por todos os santos, por toda a igreja. Toda ela. Ele vai deixar isso de maneira bem clara. E súplica por todos os santos. E também por mim. E ele vai dizer por que ele precisa disso. Para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca. Para que eu possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador na prisão, ou seja, estou preso, mas sou embaixador de Cristo. Onde eu estou, eu continuo a ser um pregador. E para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nesse versículo aqui. Se o apóstolo Paulo pediu oração para saber o que ele precisa falar, você acha que você não precisa de oração? Sério? Ele disse aqui, para que nele eu tenha coragem. Então quer dizer que ele tinha o quê? Medo. Nós temos medo. Medo do que vão falar da gente. Medo de se expor. Medo de virar vidraça. Medo de ser julgado, rechaçado. Medo de perder benefícios. Medo da solidão. Lembra lá do cara chato? A gente tá falando esses dias, né, Gilberto? Eu era o cara legal. Mas aí eu fui pregar o evangelho e virei o cara chato, né? Medo de ser chato. Jesus não chamou a gente para ser chato, tá bom? Então não é para ninguém ser chato. Mas pode ser que as pessoas comecem a te chamar de chato, porque você está sendo fiel. Ser fiel não é ser chato, mas você corre esse risco. Então a gente tem medo de todas essas coisas e muitas outras. Sabe por que muitas das vezes a gente não prega para a nossa família? Porque ela conhece a gente. Ela conhece a gente. E a primeira apontar o dedo na nossa cara e falar, não. Aqui não, violão. Mas nós temos que ter coragem. O apóstolo Paulo está pedindo oração por isso, verso 20. E coragem para falar como devo. Nem errado de um ponto, nem errado de outro. Nem faltando, nem sobrando. Nem mole demais, nem iracundo demais. Na medida certa. É difícil, né? Precisamos de oração. E sabe o que isso me faz pensar, meu irmão, minha irmã? Na batalha espiritual. Numa batalha, antes da infantaria avançar, é preciso destruir os pontos de resistência do inimigo. E aqui eu não estou dando uma de Neuza e Tioca com batalha espiritual não, tá bom? Quem conhece aí, nada disso. Eu acho que é uma inferência válida. Então, nenhum exército inimigo, infantaria, avança sobre território que tem trincheira,
que tem casamata, que tem um monte de metralhadora entrincheirada, bazuca, aquelas armas mais mortais. Você tem que destruir a resistência do inimigo, ou deixá-la o menor possível, para que fique mais seguro para o soldado avançar. E aí você tem um número de baixas menor, ou seja, menos soldados morrem. Porque se você pegar teu exército, enfiar no campo de batalha, em que o seu inimigo está entrincheirado lá fortemente, o número de baixas é alto. Alguém que já assistiu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? No começo do filme fala a respeito da invasão das praias de Omaha, no norte da França. E as cenas são terríveis. Spielberg colocou de uma maneira em que realmente retratava a batalha. Um número de baixas absurdo, porque os alemães estavam entrincheirados lá e não tinha como tirar eles. Foi uma carnificina. E realmente aquilo aconteceu. Foi daquele jeito mesmo. É assim na batalha espiritual também. Se a igreja não tem uma vida de oração, ela sofre muita resistência. Então como é que nós temos que ver a oração? A oração é como se fosse um bombardeio da igreja. Você quer levar o evangelho, que é a espada, é o nosso ataque. Só que você sabe que você tem um lugar de resistência. Você não começa a ir lá pregando. Se quiser ir, pode ir, né? Mas se tomar bomba, acha ruim. Você começa orando. Por isso que o apóstolo Paulo estava pedindo oração antes de falar. Antes de falar, ele já estava falando, ore por mim. A igreja começa orando. Nós começamos bombardeando o campo inimigo. Oração, oração, oração. Bombardeio massivo. Massivo. As guerras da modernidade são assim. Massividade de bombardeio. Para quê? Para que você reduza a resistência do inimigo até o zero ou o máximo que você conseguir. Aí depois que você reduzir a capacidade de resistência do inimigo, aí você manda infantaria. Aí vai a igreja pregar o evangelho. Debaixo de oração. Por isso que é importante orar para missões. Você já imaginou os missionários que estão no campo, por exemplo, do mundo islâmico hoje? Você imaginou os missionários que estão hoje numa Europa ateia, como é a Europa hoje? É tiro, bomba, todo tipo de coisa no campo da batalha espiritual. Nós temos que orar para que o Senhor reduza a resistência dos inimigos espirituais da igreja lá, que está tomando a vida de pessoas, mentes, instituições, grupos de poder. Recentemente, a nossa Suprema Corte está para votar a revelie de maneira ditatorial uma decisão a qual ela foi provocada quanto à questão da legalização ou descriminalização do aborto. Isso é uma batalha espiritual, meus irmãos. É uma batalha espiritual. Não adianta ir lá quebrar o STF. 8 de janeiro eles foram lá. O primeiro condenado tomou 17 anos de cadeia. Resolveu o quê? Primeiro, tem mais gente para ser condenada aí. Eu não sei se você sabe, a maioria das pessoas da nossa Suprema Corte, todas elas servem abertamente a Satanás. E eu não estou exagerando, não. Vai nas notícias aí que você vai descobrir um pouco da nossa Suprema Corte. Quem está por trás dessas pessoas? Nós estamos falando de vida. Vai ter crianças que não vão ter a possibilidade de nascer, porque mães desmioladas e pais ausentes e desmiolados vão criar uma situação na qual eles poderão matar crianças. Até 6 meses no útero. A batalha espiritual, ela termina com alguém morrendo, gente. Você acha que quem está por trás das biqueiras aqui da nossa região? É uma guerra espiritual. Vidas são ceifadas. Se você tem um familiar que tem lutado com a questão do vício das drogas, saiba que tem ação demoníaca envolvida nisso. Eu não estou falando para a gente marchar a cidade, decretar que pedreiro é de Jesus, começar a ungir a prefeitura, nada disso. É orar, orar. Isso é uma batalha espiritual. Então nós temos que entender que numa batalha é preciso bombardear o campo inimigo antes de atacar. Porque a oração é o bombardeio da igreja. Agora, muitas das vezes nós estamos perdidos nas nossas coisas menores de dia a dia, problemas que nós estamos resolvendo. Eu não estou falando que você não tem problemas e coisas importantes. Você sabe o quão é importante para você. Estou aqui para julgar o que você faz. Mas diante dessa realidade, você há de convir que nós temos algumas urgências. E eu não tenho visto irmãos
Não todos, obviamente, não quero ser leviano, mas muitas das vezes não tem visto um empenho tão grande na vida de oração que eu e você deveríamos ter frente às necessidades, até que um dia atinja alguém da minha casa, atinja alguém da minha família, atinja uma pessoa que eu amo. Ora por mim. Nós vamos orar, sem nenhum problema, o papel da igreja é esse. Mas que tal você orar com a gente? Ou nós vamos esperar isso chegar dentro da nossa casa? O problema é chegar até nós. Quanto que falta para chegar até nós? Somos chamados a isso. Então, algumas aplicações. Palavra, espírito e oração são a dinâmica na pregação do evangelho. Nós temos que entender que eles trabalham de maneira integral. É palavra, espírito e oração. Não é só palavra, não é só um trabalho intelectual de convencimento aqui. Não sou vendedor religioso. Tem uma realidade espiritual e o Espírito Santo de Deus, enquanto eu estou pregando e bombardeando o exército inimigo, inclusive essa pregação estando em áudio, chegando à vida de pessoas, pode ser uma maneira de encontrar corações. Quando eu estou fazendo isso, o Espírito Santo de Deus está agindo, é uma realidade espiritual. É por isso que o inimigo quer tirar a sua atenção, quer fazer você ficar pensando em coisinhas que você vai fazer na semana. Eu não quero que você preste atenção em mim por mim. Eu não sou ninguém. Sou um miserável pecador que está pregando aqui, chamado para ser ministro do Evangelho. Eu não tenho valor em mim. Se você gosta de mim, amém. Fico feliz. Mas o ponto não sou eu. Não se trata de um discurso que eu quero que vocês ouçam. É uma realidade espiritual a pregação. E eu estou atacando nesse momento as hostes do inferno, contando com a ação do Espírito Santo de Deus no coração de cada um dos que aqui estão, e contando que isso de alguma forma abale as ações do inimigo nessa cidade. E lembrando, debaixo de oração, nós temos que orar para que a pregação da palavra nessa igreja alcance vidas, dos vizinhos, do da frente. Porque aqui a gente não fica fazendo as suas algazarras da semana aí, que às vezes a gente ouve aqui da igreja. Não, nós estamos aqui pregando a palavra. A gente quer que chegue na vida deles. Eu quero que você também pregue a palavra a essas vidas. E quando você fizer isso, saiba que você tem o Espírito Santo de Deus agindo junto com você. E você precisa orar. Não se trata apenas de falar, não. Precisa orar. Isso é sério. Tão importante quanto pregar e orar. E contar com a ação do Espírito. Então não é só palavra, tem Espírito. Não é só Espírito, tem palavra. Não é só oração, tem palavra e Espírito também. As três coisas trabalham juntas. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele não é apenas a armadura na qual nós estamos seguros. Ele também é a espada, porque a espada procede dele. Essa espada é do Espírito, ou em maiúsculo, mas ela também é uma espada que procede de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 16 diz que ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Em Apocalipse também, capítulo 2, 12, nós vemos que o anjo da igreja em Pérgamo, ele disse que era para escrever, diz isto, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E no capítulo 19, 15, a mesma coisa, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Então, a espada que sai da boca de Cristo, nessa imagem em Apocalipse, é o poder pelo qual ele vencerá e subjugará todas as nações. A palavra tem poder. E não é como a gente estudou cedo hoje, né? É a palavra de Deus que tem poder. A palavra de Deus, ela transforma vidas em todos os cantos do mundo, em culturas diferentes. Culturas extremamente ateias, como a europeia e norte-americana, mas também em tribos indígenas. Culturas extremamente pagãs, como acontece no sudoeste asiático, mas também culturas xamanistas, como por exemplo na África. Ou em países comunistas, como na China, Coreia do Norte. Como é possível que um livro consiga transformar tantas pessoas em culturas diferentes da maneira como a Bíblia faz? Como é possível isso? Eu acho que até para uma pessoa incrédula é algo curioso. Como é possível que uma palavra como a Bíblia consiga fazer com que pessoas num contexto cultural tão diferente, com valores culturais tão diferentes, tenham a vida transformada pelo mesmo livro? É sobrenatural isso.
É a palavra de Cristo. Ela subjugará as nações. Pessoas com históricos de vida diferente aqui na igreja. Ela subjugará as nações. A espada que nós usamos é a de Cristo também. Então no final, sabe o que nós vemos? Sem Jesus Cristo nós estamos nus. Não temos nem armadura, nem espada. Nós não temos nada. Nós estamos nus no campo de batalha. Você acha que você vai conseguir sobreviver dentro dessa realidade de guerra espiritual sem Jesus Cristo? Não tem como. É impossível. Você precisa de Jesus. Você precisa se revestir de Jesus. Você precisa lutar no poder de Jesus. Confiar em Jesus. Crer em Jesus. Se fundamentar em Jesus. Você precisa dele para tudo nessa batalha espiritual. Senão você vai sucumbir. Sem sombra de dúvidas, você vai sucumbir. E se você vê uma pessoa que está escravizada pelos demônios, pela ação maligna, essa pessoa precisa de Jesus para ser liberta. Por fim, nós vemos que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, não apenas para refletir uma vida transformada, como é o caso aí de Efésios 5, do verso 22 até o capítulo 6, verso 9, em que nós vemos a vida de alguém que é cheio do Espírito Santo. Nós vimos isso nos domingos anteriores, como muda a realidade de casais, de pais e filhos, de líderes e liderados. Então, esse reflexo de uma vida transformada. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, não apenas para isso, mas também, meus irmãos, para que nós venhamos a perseverar em oração no e com o Espírito Santo. Por toda a igreja. Precisamos orar no e com o Espírito Santo. Pela minha vida, pela sua vida, por toda a igreja. Eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus e sermos cheios dele para enfrentar essa batalha espiritual. Então, primeira orientação aí da noite. Ataque com as armas do Senhor. Segunda e última orientação. Atente na importância da amorosa comunhão em unidade e graça. Atentar aqui é fica atento, preste atenção, dê a devida atenção. Isso que eu quero dizer. A base disso é um amor inabalável. O apóstolo Paulo fecha a carta de uma maneira maravilhosa. Nós vemos aqui comunhão. Dentro dessa orientação, uma comunhão amorosa. Uma comunhão em amor. No verso 21, aí de Efésios, nós vemos a comunhão sendo mostrada em relação à falta de medo de expor a própria vida. Talvez eu e você tenhamos isso, né? A gente não conversa com ninguém, não fala as coisas que se passa pra gente, a gente fica sem ir na igreja, não fala com ninguém, não quer que ninguém se intrometa na nossa vida, não é verdade? E não quer expor. Mas aqui não é isso que o apóstolo Paulo fez. Olha o que ele faz aí. E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Ele não tinha problema de compartilhar quais eram as lutas dele. E ele era apóstolo, né? Então ele pensaria, eu não, vou ficar falando as coisas que eu passo, os outros vão ficar me julgando aí. De forma alguma. Ele deixa muito claro aqui no verso 21, como estou e o que eu estou fazendo. Saber o que eu estou fazendo? Vai cuidar da tua vida, o que você tem a ver com a minha? Isso não é cristão. Isso não tem nada a ver com o proceder de um servo de Deus, ou de uma serva de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa tola, que vai ficar expondo todo tipo de coisa para qualquer pessoa. Óbvio que não. Mas a igreja não pode ser presente na sua vida. Não entendo. Por quê? Qual o problema? Sabe qual é o problema? A gente se acha importante demais. A começar pelo fato que a gente quer fazer o que a gente quer. E não quer que ninguém dê pitaco. A verdade é essa. A gente se acha importante demais. Sabe? As pessoas nunca podem saber que a gente erra. Mas eu não preciso saber. Eu sei que você erra. A Bíblia diz que você erra. Você está querendo esconder isso de quem? A começar de Deus, que é ridículo. Né? Eu acho que nem é criança, né? A gente se acha importante demais. Não era o coração do apóstolo Paulo. Ele não tinha problema. Como eu estou, seja a minha circunstância, e o que eu ando fazendo. O que eu ando fazendo? Interessante isso.
Quantas vezes eu já exortei a igreja em relação a isso? E aí, se você tem feito isso, de novo, quero encorajar você a continuar fazendo isso. É importante, isso é uma prática bíblica, gente. Você acha realmente, eu já falei para alguns isso aí, não falo só em questão a eu como pastor, talvez pessoas também são presentes na sua vida, isso serve. Você acha realmente que eu quero saber como está a sua vida por uma curiosidade mórbida? Eu quero saber o que fulano está fazendo.